Muito bom estar com vocês. Espero que tenham tido, né, uma semana passada abençoada, um final de semana, um feriado aí, tudo na paz, na tranquilidade, tá? Tenha dado tudo certo aí para vocês, para a família de vocês. Deixa eu abrir o bate-papo aqui, se alguém mandar lá. Possa ter dado tudo certo e vamos que vamos pôr esse gás final aí. Eu sei que as coisas vão apertando, vão acontecendo, mas o importante é que nós estamos aqui firmes, né? Deixa eu ver quem que está aqui. Kleber Fonseca, nosso líder. Renato Pessoa, doutora Carla Patrícia, dona Juste Marilene, Gilberto Eric, flamenguista. Deixa eu ver aqui, Flávia Mariana. Então vamos lá. Turminha. Gilbertão tá de volta, então ele estava sumido, hein? Então, Gilberto, eu não estou lembrado do Gilberto nas minhas outras aulas, não. Mas muito bom. Seja bem-vindo, Gilberto. Muito bom tê-lo aqui, ok? Turminha, então é o seguinte, semana passada nós matamos a pau, passamos a régua, né, em concurso material de crimes, vocês estão craques, ó, tinindo, artigo 69, tá ok? Do CP, e hoje a gente termina aqui, passa a régua no concurso formal, tranquilo? Então, vamos lá. Vou também bem devagarzinho, Flávia, bem tranquilo. Gilberto que está chegando agora. Ô, Gilberto, me corrija aí, cara. Às vezes você estava e eu não vi, tá? Às vezes estou cometendo uma injustiça aí. Concurso formal, turma. Nós vimos que, né, só para recapitular, Renato, concurso, essa palavrinha no âmbito do direito penal, nada mais é do que pluralidade. Tranquilos? Eu estou pensando aqui, turma, semana que vem, depois da prova, já vai mudar, vocês estão sabendo? Nós vamos mudar para o Team Link, tá bom? Então, nós não vamos ter mais esse problema de ficar caindo aí, tá bom? Turma, só colocar aqui do lado, né? O que a gente precisa ver, que eu venho limpando com vocês, ó. Primeiro, a estrutura do concurso, né? Segundo, o sistema de aplicação, Kleber. Aplicação da pena. Terceiro, as espécies, né? Olha só para recapitular lá, ó, Flávia, a estrutura do material, 2 ou mais crimes, obviamente, porque estamos falando de pluralidade de crimes, mediante a prática de 2 ou mais ações distintas, né? Não, Kleber? Onde o agente tem o dolo, ele quer assaltar aqui, ele quer matar aqui, e ele quer assaltar, ele quer matar ali. 2 crimes onde tem autonomia dos desígnios, da vontade do agente. Bacana. Sistema de aplicação de pena do material. Lembra que eu brinquei com vocês? Kleber, pau no réu. Por quê? As penas são somadas em suas respectivas integralidades. Tá ok? Espécies. Se as penas são idênticas, concurso material homogêneo. Se as penas são distintas, os crimes são distintos, concurso material heterogêneo, é o resumo da nossa aula passada. E agora a gente vai estudar a mesma coisa, a estrutura, sistema de aplicação de pena e a espécie do formal. Turminha, ó, 2 ou mais crimes, e aqui, ó, é aquilo que eu falo para vocês. Juste, não perde raciocínio aqui. Não. Ai, meu Deus, será que são... Não, sempre vai ser 2 ou mais crimes. Porque nós estamos estudando concurso de crimes, tranquilos? Mediante a prática de única ação. Ou conduta única.
Então, olha só, turma. O agente pratica 2 ou mais crimes mediante uma única ação. Eu vou começar aqui com um exemplo que é categórico. Flávia, fulano vem dirigindo, tá ok? Bonitinho, bonitinho, tá? Por pura imprudência, ele não vê o sinal fechado, acha que dá tempo de passar e acaba atropelando aí 5 pessoas na faixa de pedestre, tá ok? No primeiro exemplo agora, todo mundo morreu, Flávio, tá ok? Uma única ação? Sim, uma única ação, ele cometeu 5 crimes. Ele queria cometer o crime? Não. Ficou ali no contexto fático, ele não estava embriagado, Kleber, para ser dolo eventual, Renato, tudo bonito. O cenário é de homicídio, deixa eu colocar aqui, homicídio culposo. Esse é o cenário, tá ok? Ali, uma única ação, ele não tinha dolo, e na verdade ele não queria matar ninguém, homicídio é culposo. Só que, Kleber, nessa única conduta dele de atropelar, tudo ali no mesmo local, resultou, ó, 5 vítimas, Renato. Vamos bem tranquilos, bastante calmo. Conseguem ver aí? A 5 conseguem, né? Bacana. Vamos lá, turma. Com relação à estrutura, eu vou usar outros exemplos daqui a pouco, mas nesse inicial, conseguem visualizar até aqui 2 ou mais crimes, ó, mediante a prática de uma única ação, tranquilos, ok? Não, pode seguir, professor, o que o senhor me fala? Estou limpando a estrutura com vocês. Posso prosseguir? Ó, Flavinha falou ali, pode. Posso então, Flávia? Seguinte, turma. 2 ou mais crimes mediante uma única ação. Homicídio culposo. Não pode ter dolo. Tranquilo? Pronto, acabou. Professor, como que foi o crime? Ele só dirigiu em alta velocidade e... Não, Renato, não é nenhum cenário de alta velocidade, ele não prestou atenção ali, viu? Porque isso em alta velocidade a gente vai cair lá na culpa consciente, tá ok? Sinal vermelho também, ele Isso, ele não viu, foi uma falta de atenção dele ali, ficou caracterizado o homicídio culposo. Que eu vou fazer os IPCs agorinha, Renato, os que estão na apostila, aqui não pode ser crime doloso, ok? Em nenhum momento ele pode ter tido o dolo ou eventual, alternativo, direto, nenhum, Renato, tá? Mas eu vou limpar no final. Por isso que eu já coloco aqui agora, é homicídio culposo. Tranquilo? Mas foi bom você falar. Não viu o sinal, achou que dava tempo, enfim, tá? Pura falta de atenção aí que caracteriza a culpa. Tranquilos? Turma, temos aí a estrutura do formal. Uma única ação, 5 crimes. Agora, já que vocês me garantiram, limpou, Renato? Tranquilo? Posso prosseguir? Aham. Então, beleza. Agora o seguinte, a estrutura não é tão difícil. A estrutura não é tão difícil, ok? Agora o seguinte, a gente vem para o sistema de aplicação de pena e aqui eu vou ir mais devagar ainda, mais tranquilo, ok? Turma, esse único agente aqui, ó, ele vai ser condenado pela prática dos 5 crimes, Renato. Deixa eu arrumar isso aqui, tá muito feio. Ó, deixa eu ver se tá... Ah, beleza. 5 crimes, né? 1, 2, 1, 1, 2, 1, na forma culposa. Bacana, tudo certo, ok? Vamos colocar aqui, hipoteticamente, né? Vamos colocar aqui uma pena de 7 anos. Estou sendo bonzinho.
8 anos. Conseguem ver aí? Tá conseguindo ver, turma? Que essa matéria é importante, o visual dela, vocês conseguirem visualizar, tá, né? Turma, seguinte, pluralidade de crimes mediante uma única ação, ok? Em uma única... Diferente, Renato, se ele atropela em frente o fórum, vítimas, Kleber, quando ele dá a volta lá na Avenida do CPA, em frente à 13ª Brigada, ele atropela mais 2. 7 vítimas ao todo. Eu pergunto para vocês, 7 crimes mediante uma única ação, sim ou não? Não. Não, né, Renato? As outras 2 lá foi uma outra ação, tá ok? Então aí nós não temos que falar mais em uma única ação, tá? 5 crimes ali naquele contexto fático, beleza? Tranquilo? Beleza? Agora eu vou pedir para vocês, turma, vão lá no artigo 70, que é o concurso formal. Se alguém tiver aí e puder ler, se não tiver, eu já estou com o meu aqui, não tem problema. Só para a gente... Essa aula eu vou bem devagar, bem tranquilos, turma. Assim, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Então, Flávia, então parou. Vamos lá que vou limpar por fase com vocês aí. Quando a gente pratica 2 ou mais crimes por meio de uma única ação, não é isso? Que a Flávia Sim. leu? Bacana. Aí tem uma vírgula aí, Flávia, que você leu. Idênticos ou não, não é isso? Sim. Turma, ó, idêntico. Mesmo raciocínio lá do concurso formal. Quando é idênticos, o que é? Ó, formal homogêneo. Se as penas são distintas, e agora nós vamos trabalhar heterogêneo. Então, Flávia, turma, eu estou trabalhando um exemplo com vocês de concurso formal homogêneo. Tranquilos? Beleza? Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui. Estou no médico com meu esposo. Ah, bacana, Carla, parabéns aí, viu? Pela proatividade, tá? Em participar. Tranquilo, Carla, totalmente compreensível. A gente deseja que dê tudo certo aí na consulta, tá bom? Turma, tranquilo? Então, estou limpando aí ponto por ponto do que a Flávia leu. Ou mais crimes mediante uma única ação, se são idênticos, homogêneos. Se não são idênticos, heterogêneos. Aqui agora, nesse primeiro momento, estou trabalhando um homogêneo com vocês. Vamos lá, Flávia. Opa. Aplica-se-lhe a mais grave das penas, cabíveis ou ser iguais somente uma delas, mais Turma, aumentada. Parou. Vamos lá, Flavinha. A redação do 70, ela é travada. Se você ler assim, rápido, Kleber, você fala, meu Jesus, que balaio de gato é esse daqui? Ok? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui, essa aula de concurso formal, eu gosto de limpar com... Diferente do material, que o material é mais compreensível. Olha só o que a Flávia leu. Flávia, leia de novo só o que você leu aí. A mais grave, de onde você começou. Aí aplica-se a mais grave das penas, cabíveis ou ser iguais. Somente uma delas. Mais Bacana, aumentada. Flávia. Bacana, Flávia. Turma, olha só, vamos limpar esse trecho. O agente, mediante uma única ação, pratica 2 ou mais crimes, ele já traz as espécies para vocês. Olha, se as penas são idênticas, homogêneo. Distintas, né? Diferentes do que aí está ou não, heterogêneo, vírgula.
aplica-se a pena mais grave. É a primeira parte aí que a Flávia leu. Eu pergunto para vocês, aqui tem pena mais grave, turma? No homogêneo tem pena mais grave? Não, porque os crimes são parecidos, são idênticos, né? Renato, bacana. Então já limpamos o importante raciocínio aqui. Esse primeiro trecho que a Flávia leu não vai se aplicar no homogêneo, Renato. E pelo seu raciocínio está certinho. Por quê, professor? Porque as penas são idênticas. Não tem penas mais graves aqui. No caso do homogêneo. Então, essa expressão aplica-se a mais grave, eu não vou usar quando for tudo igual. Ok? Aí a Flávia pegou e leu. Aplica-se a pena mais graves, né? Continua aí, Flávia. Deu branco aqui. Vamos lá. Aqui, ó, é isso que eu queria ver. Aí tem uma vírgula aí, não tem, Flávia? Ó, aplique-se a pena mais grave cabíveis, vírgula. Ser iguais. Ser iguais, somente uma delas. Pronto. Agora eu pergunto para vocês. Não tem pena mais grave aqui. Bacana. Bacana. Aí tem uma ou, né, Flávia? Tem um ou aí que eu vi aqui. Então é alternativo, Renato. Ou eu aplico a pena mais grave se os crimes forem distintos. Aí tem um ou, vírgula, ser iguais. Olha aqui, ó. Ó. Ser iguais, vírgula. De novo, não foi, Flávia, que eu vi aqui? Vírgula de somente uma delas. Ó, somente uma delas. Então, turma, é importante a gente limpar, porque o texto do 70 ele serve tanto para as duas espécies, para homogêneo e heterogêneo. Lá no material não tem nada disso, ok? Então vamos lá, vamos limpar aqui na prática. Esse trecho que a Flávia leu, no nosso caso aqui, Renato, essa parte de pena mais grave, ser distintos, eu não vou usar, não serve. Porque é uma alternativa, ou a pena mais grave, ou ser idêntico, somente uma delas. E no meu caso aqui, que estou trabalhando o homogêneo com vocês, eu só vou usar a segunda parte do que a Flávia leu. Ser iguais, vírgula, somente uma delas. Então vamos cumprir o texto de lei? O que o texto de lei está falando? Olha, 2 ou mais crimes mediante uma única ação. Aqui nós já limpamos que as penas são idênticas, Renato. E qual que é a parte que nós vamos utilizar aí? Aplica-se somente a pena de ser iguais, aplica-se somente uma delas. E gravem isso daqui, turma. Aplica-se somente uma delas. Traduzindo, o que o legislador falou? Flávia, não importa a quantidade de crimes, dona Juste. Se são 5, 10, não importa. Aplica-se somente a pena de uma delas. Ó, é o que está aí, ó, no texto. Somente uma delas. Ser iguais? Somente uma delas. O que isso na prática quer dizer, Flávia? Olha, qual pena vai ser aplicada, Renato, que você cantou? Somente uma delas. Aqui não tem nada de mais grave, entendeu? Ó. Só que, ô professor... Sim, pode falar, Renato. Mesmo ele tem de tantos anos até tantos anos esse crime, né? Homicídio culposo. Nesse caso, vai a pena máxima para todos? Tipo, sei lá, eu não li aqui no código, mas é de 5 a, sei lá, 5 a 10 anos, 5 a 8 anos aí. Vai ser 8 anos para todos? Não, não. Aqui eu já dei a pena como se ele foi condenado, o Renato. Eu já estou trabalhando a pena em concreto, como se ele já foi condenado. Tá. Então aqui ele já foi condenado. Tá? Então aqui nós não estamos naquela margem lá, de 6 a 12. Não, aqui ele já foi condenado. Beleza? Ok. Então tá.
Turma, olha só o que o artigo está falando. Ele cometeu 8 crimes, Kleber. O que vai acontecer, que a gente acabou de ler? Aplica-se somente uma pena, Flávia. Olha o que acontece. Risca essa, risca essa, risca essa e risca essa. Ai, professor do céu, isso é muito injusto. Ele cometeu 8 crimes e vai aplicar 5 crimes e vai aplicar somente uma pena? Sim, Flávia. É o que a gente acabou de ler, Renato. Ser iguais, vírgula, somente uma delas. Está aí no texto de lei. No final nós vamos ler o texto tudo novamente. Tá ok? Iguais, vírgula, somente uma delas. Aqui, ó. Estou aplicando somente uma pena, Renato. Vou melhorar aqui. Ó, 5 crimes, todos iguais, as penas. No final, Renato, ele foi condenado tudo a 8 anos. O que o texto de lei falou? Se são iguais, aplica-se somente uma, tá? E desconsidera a outra. Se fosse no material, qual que seria o gancho dele, turma? 8 com 8, quanto que dá? 16, né? 16 com 8, 24. 24 com 8, 32, é isso? É, né? Olha aí, Patrícia, a pena dele se fosse no concurso material. Vou deixar ali só para comparação. Turma, vamos lá. Com muita tranquilidade, tranquilo, conseguiram entender esse trecho do texto de lei? Conseguiu visualizar a prática? Ô, que 8 feio, hein? Agora que eu vi ali na tela. Conseguiram visualizar o que está no texto de lei com a prática? Estão conseguindo acompanhar? E sejam sinceros comigo, sem problema algum. Posso prosseguir? O que vocês me falam? Agora estou, Kleber. Calma, calma lá, calma. Você está nervoso, Kleber. Não, é porque é o seguinte, Kleber, como é um texto muito travado, eu gosto de ir limpando ele vírgula por vírgula, né? Então, assim, até aqui, tranquilos, até aqui. Isso, até aqui conseguiram compreender a indignação, Kleber, é totalmente compreensível, tá bom? E isso faz parte do direito penal, como eu sempre falo para vocês, né, Kleber? A gente tem que reagir à matéria, tá? Isso faz parte. É totalmente recomendável, ainda mais na academia. Morrer, homicídio consumado, culposo. Beleza, Kleber? Posso seguir? Então, beleza, turma. Aplica-se a pena somente de uma delas. Tá aqui, ó. Apliquei uma e cancelei as outras, Renato. Bacana. Vamos continuar. Flávia, você que é a nossa oradora aqui hoje, você pode continuar lendo, Flávia, bem compassado, fazendo favor? Bora! Do jeito... Vamos lá. Aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas. Bacana. Já limpamos aumentada. até aqui. Mais vai, Flávia. Mas aumentada Epa, em qualquer parou, caso. Flávia. Turma, até aqui o código, né, o legislador falou, Kleber, se as penas são idênticas, aplica somente uma delas, somente 8 anos, e cancela as outras. Vírgula, né, Flávia? Se eu não me engano, tem uma vírgula aí. Sim. Vírgula. Mas
Aumentada. Aumentada. Então, olha só. Essa daqui, a pena aplicada, Renato, ó, aumentada. Deixa eu colocar de azul. Aumentada. Mais aumentada. Bem, Vamos professor, lá? mas aí dele, assim, de dos 5 que ele matou, uma aumentada porque a idade da pessoa era inferior, ou mais nova, mais velha, ou a família recorre e por isso que, tipo, de uma das vítimas vai aumentar a pena dele? Por que que nessa parte da aumentada? Não, é porque é o seguinte, é o que nós vamos fazer aqui as contas agora. Porque é o seguinte, Flávio, o que que vai ser aumentada? E essa dúvida é totalmente compreensível, Flávio, porque o texto normativo ele é travado. Olha só o que o texto falou. Se são iguais, aplica-se a pena de uma deles. E essa pena aplicada, Flávia, ela será aumentada. Ou seja, ó, aumentada, mais. Continua lendo aí que eu vou limpar isso aí com vocês. Aumentada, vai, Flávia. Em qualquer caso, deu Ó, um sexto até aí, metade. Flávia, tá aí. Em qualquer caso, se eu não me engano, tá entre vírgulas, não tá? Isso. Turma, em qualquer caso, quais casos? Kleber, homogêneo, heterogêneo. Esse em qualquer caso aí está falando lá do texto de cima. Quando ele falou se a pena é mais grave, aplica a mais grave. Se os crimes são distintos, aplica a mais grave. Se iguais, Flávia, aplica somente uma deles. Esse, em qualquer caso, está se referindo lá. Ok? Tanto faz se existem penas diferentes ou se as penas são iguais, em qualquer caso, vírgula, continue, Flávio. De um sexto até metade. Bacana. Turma, para resumir aqui, ó, Flávio, o que que ele falou? Olha, aplica-se a pena de somente uma delas, está aqui, Renato. Só que aumentada, essa pena será aumentada de um sexto até a metade. Qual que é a metade de 8 anos? A metade. 4 anos. Kleber, você é um juiz, meu irmão. Tá? Você é o juiz da 8ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá. A Flávia é a excelentíssima senhora juíza da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande. E o Renato é o excelentíssimo senhor juiz da 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste. Tranquilo? Esse daqui é o mecanismo de vocês, ó. Esse daqui é o mecanismo. Vocês são obrigados, porque o 70 fala, vocês aplicaram 8 anos, vocês só podem aplicar a pena de uma deles, tá ok? 8 anos. Só que o seguinte, Flávia, vocês podem aumentar, que o texto está falando aí, essa pena de 8 anos, de um sexto até a metade. Agora eu quero saber a opinião, né, na livre convicção de vocês. Vamos aqui, ó. Renato, nós temos aqui, deixa eu ver, um sexto de 8, quanto que é? Vocês têm calculadora aí? Ai, ai, ai. É, né? Tranquilo, ó. Renato, sim. Pode falar. É.
Entendi, Kleber, mas fico no critério de indignada, porque é um absurdo. Eu lembro de um caso, Flávia, professor, eu nem sei se você vai lembrar, da senhora que estava no ponto de ônibus, era 6 da manhã, que o rapaz estava embriagado, bateu, matou ela ali na hora. Aqui na Avenida do CPA, eu não lembro quanto tempo faz. É que eu lembrei desse caso, por isso que eu estava falando da idade. entendi. Flávia, é como o Kleber falou aí. O direito penal ele não considera a vítima, né? A vítima, ele não. Essa questão de idade é pro autor, né? Ele é pro Sim. autor, porque se o autor tem mais de 70 anos, ele tem alguns benefícios aí, mas não Eu não entra. quero ser advogada de penal, professor. Faz parte, faz parte. Mas, turma, posso ir aqui? Posso voltar ali? Limpou aí, Flávia, com a explicação do Kleber. Parabéns ao aluno Kleber. Tranquilo? Não, de boa, professor, de boa. Então, turma, olha só. Vocês têm 1/6, que é o mínimo, que o Renato já mandou. Eu acho que é. Renato. E 1 ano e 3 meses. E vocês têm o máximo, 4 anos. Então, o que isso quer dizer, Renato? A pena de uma deles, igual a gente limpou, mais aumentada. E vocês, enquanto juiz, vocês podem aumentar essa pena. Só esperar aí um minutinho, dá tempo da turma voltar. Oi? Que isso, moço? Que pedir desculpas. Minha aula, Kleber, vocês sabem, minha aula é solta, vocês têm total liberdade, eu fico muito... Kleber, uma situação, deixa eu mostrar aqui para você. Cadê? Olha só, combinação de 2 livros aqui, Esse daqui, do Alex Ferguson, vocês conhecem? Ele foi treinador do Manchester United por 25 anos. Agora pensa, o quanto é difícil no futebol alguém ser treinador de um clube por 25 anos. O cara tem um baita de um livro. E esse daqui é um outro livro, Liderança com Propósito, muito bacana também. E o seguinte, Kleber, o líder que tem alguma ressalva com seus liderados, ele é um péssimo líder. E uma das formas que eu encaro a minha docência é como liderança. Dentro de sala de aula, querendo ou não, eu sou um líder, né? Estou ali para direcionar, estou ali para caminhar junto, enfim, né? Pelo menos eu sempre vi a docência dessa forma, entendeu? Então, assim, o Alex Ferguson tem uma prática bem nítida que ele fala: o seu liderado tem que ser melhor do que você. Se você não está preparando o seu liderado para ser melhor do que você por conta de orgulho, não, Renato, não, eu sou professor, você entende? Ninguém pode ser melhor. Isso daí não é líder. O seu liderado, ele tem a obrigação e você a satisfação dele ser melhor do que você, porque ele vai ter recursos novos, ele vai ter alguém que se dedicou, enfim. Então, a tendência é, naturalmente, que os seus liderados sejam melhores do que você, e isso tem que ser encarado naturalmente. Naturalmente. Então, assim, Kleber, quando eu vejo, isso eu trago esses princípios para a minha docência, né? Então, quando eu vejo você tomando a liberdade, eu fico muito feliz e todos têm a liberdade aí para falar, com o maior prazer do mundo. Tranquilo? Precisa pedir desculpa, não. E a verdade é essa, turma. Eu estou treinando vocês para ser melhor do que eu, tá bom? E não adianta querer alimentar orgulho nisso, Renato. Que na minha época, que tem pouco tempo, né? Tem 11 anos, mas na minha época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha Instagram. Já conversei com vocês, eu acho que o Instagram é uma ótima ferramenta para ter conteúdo, entendeu? Não tinha YouTube, então, assim, a sequência, a ordem natural é que vocês sejam melhores, e isso é motivo de alegria para o líder, para o professor. Então, eu gostei de ver aí, Cleber. Tranquilo? Turma, paramos aqui, né? Deixa eu abrir o bate-papo aqui para eu ficar vendo.
O seu está um pouco baixo hoje, Kleber. Tá. Turma, então nós temos a fração mínima, Renato, que é 1/6, ok? Já avancei com vocês. Até aqui vocês me garantiram que estava ok. Daniele, nós temos a fração. Sim, alguém. Alô, pode perguntar. Então beleza, Cleber. Nós temos a fração mínima, que é de 1/6, que a Flávia leu, até a metade, que são 4 anos. Isso, na prática, o que quer dizer? Kleber, vocês, os 3 juízes que eu falei aí, vocês podem aumentar essa pena de 8 anos, de 1 ano e 3 meses, até 4 anos. Agora, Renato, eu começo com você, peão. Macho, ok? Você, Renato, lá na sua cadeira, com a toga, todo embaçado, entendeu? Humilde, que eu sei que você vai continuar humilde, tá ok? Mas chega lá, você, na sua livre convicção, porque o artigo 70 não te dá critério, qual seria a pena que você aplicaria nesse camarada que cometeu 5 homicídios culposos? Você só pode aplicar a pena de um deles, que a gente limpou aí, mas você pode aumentar essa pena de 1 ano a 3 meses até 4 anos. E isso tem a ver com o que o Kleber explicou. Esse daqui é o limite que o legislador colocou para você. Você não pode... não, 5, Kleber. 5 crimes, eu vou aumentar essa pena mais 5 anos. Você não pode, porque o limite está aqui, ó, 1/6 até a metade. Renato, você aumentaria essa pena em quanto? Qual seria a sua pena para esse camarada? 8 anos é o que você tem que colocar, mais quantos, Renato? Na sua livre convicção aí. Lembra, ó, são 5 crimes. Eu acho que 8 anos é o suficiente. Se ele não teve culpa, se foi desatenção... Você não aumentaria em nada. Eu teria que aumentar ou não? Eu posso só... Aí, Kleber, o Renato, mas foi bom você falar isso, porque lembra da característica da imperatividade que nós estudamos a lei ano passado? Que a lei penal, Renato, ela é imperativa, ela tem que ser aplicada. Não é porque o réu é bonitinho que eu não vou aplicar. Não é porque o réu é feinho que eu vou aplicar ela em exagero. Não. O legislador, o julgador não tem essa faculdade de escolher ou não, ele tem que aplicar. Então foi bom você falar isso, que a gente já limpou coisa da matéria passada. Renato, você está obrigado a aumentar essa pena. Ou 1/6, que é a fração mínima, até 4 anos. Nessa margem aqui, você pode fazer o que você quiser. Quanto que você aumentaria? Ele tem, então, vamos lá. A gente analisou o caso, né? O juiz analisou, não teve culpa realmente, foi vacilo, mas então, pelo menos 9 anos e 6 meses ele tem que pegar, no mínimo. 9 anos e 3 meses, né? Que foi a fração mínima que você passou aí para nós. Isso. 1 ano e 3 meses aqui, ó. Ou esse 1 a 3 meses, ele é para cada morte? Não. Então tá. Então 9 anos e 3 meses. Então acho que é o que ele pegaria. Então você aumentaria no mínimo, seria isso. Eu estou sendo bonzinho, né? É claro que tem diversas situações que... Ó, turma, olha o raciocínio do... Isso que eu quero limpar com vocês aqui. Olha o raciocínio do Renato. Ele mesmo falou, Kleber. Daniel, eu estou sendo bonzinho. Por quê? Eu aumentei no mínimo. Eu só poderia aumentar de 1/6 até a metade. O Renato aí foi bonzinho, ó. 8 anos, ele aumentou no mínimo. Pena total, qual que é? 9 anos e 3 meses. Kleber, sua mão seria leve igual a Renato?
12 anos? Então você aumentaria no máximo. Certo. Aham. Tá, e considerando 5 vítimas, né? Igual você justificou aí, fundamentou, né, Kleber? Flávia, você, Excelência, aumentaria em quanto? Alô, Flávia, tá aí? Não tá? Eu tô aqui. Então vai. Flávia, você aumentaria em quanto? Você pegou aí o dos colegas? Ah? Você pegou o exemplo dos colegas aí ou não? Não, professor, eu tive que ir lá no. É que aqui em casa eu sou empregada, Não, babá. tranquilo. Olha Eu tive que ir só, lá no quarto do Felipe. você é a juíza aqui. Nós aplicamos a pena de 8 anos, que a gente está obrigado, igual a gente limpou. E você Certo. aumentar essa pena de 1/6 até a metade. 1 ano e 3 meses até 4 anos. Eu quero saber, você aumentaria em quantos anos essa pena de 8? Eu aumentaria aí bastante, professor. Hã? Não tenho dó de se sem vergonha que atropelou e matou essas pessoas inocentes que estavam indo para o seu trabalho, trabalhar honestamente. Então você aumentaria no máximo? No máximo. Com Então certeza. também a Flávia, ó, 12 anos. Turma, pronto. Entendam que esse é Aí o se ele jogo. estivesse indo para o trabalho também. Oi? O quê, Renato? Oi, Renato. Renato, volta. Eu quero me falar com você. Fala de novo. Ah, é? Turminha, E se entendam que pega que a internet aqui tá ruim, mas e se o freio do carro estragasse? Ele matou 5 Não pessoas, mas interessa, porque o freio Renato. do Ele carro estragou. matou pessoas inocentes que não têm culpa do freio. turma, olha só, isso daqui é o maior barato, turma. Isso daqui. Professor, olha, se fosse na sala de aula, o Paulo ia cantar, hein? Não, essa aula é muito boa, da sala de aula. Muito boa, tá muito legal. Mas, turma, entendam que essa é a dinâmica do direito penal na prática. Essa é a dinâmica. O Renato está errado em aplicar 9 anos e 3 meses? Não está, ele está dentro da margem. Ele está dentro da margem. E foi bom quando ele falou, professor, não quero aplicar nada. Então, eu já falei que, não, Renato, essa opção você não tem. Porque a Flávia leu mais, vírgula, aumentada de 1/6 até a metade. Então, nós já fizemos isso aqui na prática. Nessa dinâmica aqui, a pena pelo Renato seria de 9 anos e 3 meses. Ó, apliquei somente uma delas e aumentei. O Renato aumentou no mínimo. O Kleber e a Flávia aumentaram no máximo, pena de 12 anos. Essa é a dinâmica. Aí, Flávia, é o que você perguntou, né? Recurso, pelo menos eu tinha entendido nessa parte, mas o colega Kleber já limpou. Aí aqui que abre imagem para via recursal, turma. Então, entendam que essa é a dinâmica. Agora, dentro dessa dinâmica, o que eu quero perguntar? Esse sistema de aplicação de pena comparado ao material, é melhor ou pior para o réu? Para o réu. Para o réu é melhor, né, professor? Mas eu não concordo. É melhor, não é, Flávia? Porque, ó, se fosse no material, ó o gancho dele, 40 anos. Então, primeira coisa que eu quero limpar, turma, sistema de aplicação de pena do formal. Vocês viram aí que indo pelo texto de lei não tem complicação. Ser idênticos, aplico a pena de um deles. Bacana? Aumentada de 1/6 até a metade. Só que o seguinte, preciso limpar uma situação com vocês aqui. Flávia. Tudo. Havia recursal em todos.
Isso. Somadas na integralidade. Isso mesmo, Clebão. Por isso que eu coloquei 40 aqui. Mas aí, professor, um crime de um estrupador vai cair nisso aí também ou não cai? Se ele cometer mais de um crime, sim. Ah, É material, mas a possibilidade... não pode nem em algum momento entrar nessa? No formal, não, Não é dificilmente, porque culposo, né? Estupro não é culposo, né? tem o dolo, Flávia. É o que a gente verdade, viu na aula desculpa. passada, né? Verdade. Ele quis estuprar uma e quis estuprar a outra. Uma ação criminosa, uma conduta criminosa contra uma e outra conduta criminosa contra a outra. Ah, mas e se o cara tivesse bêbado, agiu sem nem perceber que estava fazendo a cagada numa festa? Aí nós vamos discutir a questão da culpabilidade. Ah, tá. Mas o concurso de crimes continua normal, por conta do Entendi. dolo. Tá? Entendi. Aí, se ele estava fora com as suas faculdades mentais comprometidas ou não, Flávia, aí é lá na teoria do crime, né? Se ele pode receber ou não uma pena por parte do Estado. Entendi, professor. Show de bola. Ah, ó, o Renato mandou ali, ó. Exatamente, Renato, tá? Quando tem dolo, nós vamos ver agora, é material, beleza? Turminha, só que o seguinte, bacana, professor, livre convicção dos juízes, ó, eles podem navegar nessa margem de 1/6 até metade, bacana. Só que o seguinte, pessoal, STJ definiu uma fórmula, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês para essa fórmula, ok? O STJ definiu uma fórmula e falou, olha, o juiz deixar essa margem muito solta, sem critério, Kleber. Deixa eu tirar aqui. O que eu coloquei despertador essa hora, meu Deus? Kleber, o STJ entendeu o seguinte, deixar essa margem, Renato, sem critério, ó, um aplico mínimo, outro máximo, isso aí está dando muito recurso. O que vamos fazer? Né, por meio da jurisprudência, Flávia, Pedro, Daniel, por meio da jurisprudência, vamos criar um critério para essa margem. Então, qual que é a margem que pode navegar de 1/6 até a metade, não é isso? Não é isso? Isso. Bacana. Vocês viram aí, ó. Por isso que eu faço questão de pegar 3 juízes aí, para cada um exercer sua livre convicção e aplicar a pena. Tá errado, professor? Não tá errado. Tá bom? Não tá errado. Cada um tem desde que faça motivado, né, individualizado. Só que o STJ estabeleceu um critério jurisprudencial, Flávia, para usar essa margem, que o julgador vai utilizar esses critérios para aplicar essa margem, tá ok? Então é o seguinte, qual foi o raciocínio do legislador, turma? Vamos lá. Qual que é a fração mínima? 1/6, não é? 1/6, 1/5. Tá dando para ver aí o tamanho? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó. 1/6, Kleber. 1/5. 1/4. 1/3 e metade. Ordem crescente também. É igual você falou, né, Kleber? Nós não somos da matemática, mas ordem crescente, tá bom? Não, se eu tiver dificuldade para entender, não tento entender isso agora. Confira o professor que aqui está na ordem crescente, do menor para o maior. Tranquilo? Então é o seguinte, o que o legislador fez? Essa daqui é a fração mínima, né? Eu pergunto para vocês, qual é a quantidade mínima de crimes para configurar o concurso? Qual é a quantidade mínima para configurar uma pluralidade de crimes, Daniela? O que vocês me falam?
Eu não tenho nem noção, professor. Vamos Essa, lá. não Nós sei. estamos falando, Flávia, sobre concurso de crimes, né? Eu já cantei a pedra para vocês aula Sim. passada. Concurso de crimes é pluralidade de crimes, ou seja, mais de um crime. Se nós estamos falando de pluralidade, é aquela parte, turma, vamos raciocinar juntos, tá? Se eu estou falando de pluralidade, qual que é a quantidade mínima de crimes para configurar a pluralidade? Quantos crimes eu preciso para configurar uma pluralidade? 2? Ó, viu, Flavinha? Viu aí, Renato? Como vocês Sim. sabem, né? Qual que é a quantidade mínima? 2 crimes. Havendo 2 crimes, eu tenho uma pluralidade de crimes. Kleber, esse foi o critério pelo STJ, ok? A quantidade de crimes, Renato, vai definir qual fração será utilizada. Aí, esse raciocínio que vocês fizeram aí, que eu achei muito bacana, vocês estavam indo trabalhar, Flávia, eram vítimas, crianças, idosos, né, igual você perguntou, não são critérios, como o Kleber muito explicou. Não são critérios. Qual foi o critério que o STJ estabeleceu, turma? A quantidade de crimes. Então, é o seguinte, a fração mínima eu aplico para a quantidade mínima, 2 crimes. E assim a gente vai crescendo, ó. Renato, 3 crimes, 5 crimes, 6 crimes. Opa, pulei aqui, né? 4 crimes, 5 crimes, 6 ou mais crimes. Bacana? Esse foi o raciocínio do legislador, turma. Tá ok? Pode falar, Renato. Ô, Kleber, pode falar. Não, aqui nós estamos na ordem crescente, Kleber. Aqui está aumentando. Um terço, metade é maior que um sexto. É aqui, ó, é aquela questão, né? Um sexto é 1 a 3 meses, né? 1 ano a 3 meses, 1 ano a 3 meses. Isso, lembra lá da pizza, né? Aqui, ó. Tranquilo? Por isso que eu falei, ó, confie no professor. Aqui está em ordem crescente. Porque isso aí é mesmo, Kleber. Fica tranquilo. Então, turma, esse foi o critério do STJ para nós aplicarmos essa margem. Porque do jeito que a gente fez aqui, fica muito aberto. É uma margem muito grande, de um sexto até metade. Olha, 1 ano e 3 meses até 4 anos, isso para a dosimetria da pena é muita coisa. Então, o que o juiz professor, falou? Se o concurso... Pode falar, Renato. A gente... não vou destoar tanto, mas em TGP, né, que é do Teoria do Processo, que a gente estava estudando a questão dos limites do judiciário, que o juiz tem limites para atuar. Em penal, a gente consegue, então, observar nessa situação, né? O juiz ele tem a liberdade dele para interpretar e para atuar dentro do que é possível, só que ele, mesmo assim, ele é limitado ali dentro da situação a tomar a decisão, né? Renato, perfeito, cara. Perfeito o raciocínio. O Kleber me mandou um áudio, até respondi ele ontem ou antes de ontem, Kleber, não sei se você chegou a ouvir, e é justamente isso. O juiz, o Estado, né, ele trata de direitos fundamentais, né? Ele trata da liberdade, né? O direito penal em si. E você restringir esses direitos fundamentais é algo muito sério. Então, o raciocínio é bem esse mesmo, Renato. O Estado ele pode atingir essas garantias fundamentais, pode, mas ele não pode fazer o seu bel prazer.
né? Existem limitações ali da atuação estatal, né, que precisa ser respeitado. Perfeito o seu raciocínio. E aqui a gente vê isso. Nessa forma aqui, vocês concordam que fica muito aberto, Renato? Tem a ver com o que você falou. É dar liberdade demais para o julgador para ele exercer a sua livre convicção. Isso. Não estou falando que vai, mas aumenta a possibilidade de ter alguma ofensa aí fora do razoável, fora dos limites, né? Por isso que o STJ estabeleceu isso daqui, ó. 2 crimes, aumenta no mínimo. 3 crimes, aumenta um pouquinho mais, 1/5, e assim até a metade. Nesse caso aqui, se a gente, usando aqui o critério do STJ, qual que seria? 8 anos eu aplicava, né? Quantos crimes tem aqui? 5, né? 5 crimes, eu aumento 1/3. 8 dividido por 3, quanto que dá? Consegue fazer aí, Renato? Dá 2 ponto... Põe aí 2,6 aí, confia. 2 anos... 6 meses. Né? Ó, usando o critério do STJ, um padrão, né, de pena que nós teríamos. 8 anos, aplico a pena do jeito que a gente leu, porque fala para aplicar somente uma delas, aumentada de 1/6 até a metade. Usando o critério do STJ, foram 5 crimes, né? O concurso é formado por 5 crimes. Aumentei 1/3, quanto que deu? 10 anos e 6 meses. É uma pena segundo o critério do STJ. E, Renato, perfeito o seu raciocínio. É justamente para limitar, né, o uso dessa livre convicção do magistrado e, assim, evitar eventuais ofensas, né, extrapolação do limite punitivo, do poder punitivo, do ius puniente. Turma, alguma dúvida até aqui? Vocês viram aí que eu diminui o ritmo, né? Vou bem devagarzinho, gosto de trazer vocês para a matéria, né? Para raciocinar, coloco o que é mais óbvio, depois trago a regra. O que vocês me falam? Posso continuar? Não tem pressa, tá bom? Nós já temos muita coisa para a prova, então, para mim, é qualidade. O que vocês me falam? Professor, Sim, Renato. Esse cálculo, ele é um entendimento do STJ e ele pode ser mudado de acordo com a discussão, de acordo... Ou ele, no momento que foi criado esse entendimento, ele tem poder de, sei lá, de legislação, então, para alterar, Renato, tem que ser no Congresso, no Código Penal. Bacana. Vamos lá. Eu vocês, é uma pergunta, tá bom? Eu já expliquei para vocês sobre entendimentos vinculantes ou não? Já expliquei isso? Não é da minha matéria, mas deixa eu explicar para vocês, então, sem problema nenhum, eu sempre faço isso, porque no direito penal, uma hora ou outra precisa. Se vocês forem lá, ó, no final do código de vocês vão encontrar as súmulas do STF. Ó. E tem as súmulas do STF, que tem... o meu código aqui é de 2011, é um compacto, é um antiguinho que eu tenho, vai até a 736. Agora, os mais atuais vai ter mais, tá bom? Acho que está 750, alguma coisa assim. Você vira a página, vai ter a súmula vinculante, Renato. Essa súmula vinculante tem pouquinhas, tá bom? Hoje a gente deve estar aí com umas 60, olha lá, tá ok? Por quê, Renato? Porque é o seguinte, você perguntou, professor, tem força de lei? Não, Renato, já falo para você. Esse critério aqui não está em nenhum texto normativo, tá bom? Já limpo. É um entendimento jurisprudencial. Professor, obriga o magistrado a usar? Também não, Renato. O magistrado não está obrigado a usar isso daqui. Por quê, Renato? Ela não tem força vinculante. As súmulas vinculantes do STF, elas sim, elas obrigam os julgadores, súmulas vinculantes,
a decidirem, Renato, conforme o texto da súmula vinculante. As outras súmulas, elas não usando da sua livre convicção, desde que de forma fundamentada, pode decidir usando um outro critério. Então, para limpar a sua dúvida, isso está em um texto normativo, ok? Não está em um texto normativo. É um entendimento jurisprudencial, tá ok? Que não vincula o juiz, tá bom? Só que o seguinte, Renato, juiz morre de medo de ter a sua sentença reformada no 2º grau. Por isso, ele tenta fundamentar o mais possível a sentença, dar uma sentença fundamentada, né, ao caso concreto, bacana, sem generalizações. Então, assim, o que acontece na prática? A maioria dos juízes usa esse critério porque é um critério, né, pacificado, ou seja, é aplicado com frequência. Se o advogado recorrer, o tribunal também costuma seguir esse critério, porque o mesmo raciocínio não quer ter o acórdão reformado. Então, assim, a gente cria uma escala natural, né, de aplicação bem natural, sabe, Renato? Não é obrigatório, mas é natural. Difícil você ver algo fora desse critério aqui. Entendeu, Renato? Uhum. Tranquilo? Turma, o que vocês me falam? Posso seguir? Porque aqui eu só vou fazer um adendo aqui agora com relação ao formal. Mas eu preciso que vocês tenham entendido esse aqui. Posso seguir? Então, é isso. Então, beleza, turma. Seguinte, professor, nós trabalhamos o homogêneo, né? Sim. Ó, a parte que a Flávia leu lá, ser idênticas ou não. Eu usei a idêntica, né? Ser iguais ela usa, né? Fala aqui, ó, artigo 70. Vocês vão ver, ó. Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. Aí, Renato, eu limpei para vocês. Aqui tinha pena mais grave? Não. Então, nós limpamos o homogêneo. Agora, batata. Vamos limpar um heterogêneo agora. Concurso formal heterogêneo. Renato, no exemplo aí, o fulano atropelou 5 pessoas, 4 morreram, ó, homicídio culposo, e Kleber, uma vítima precisou amputar a perna. Tranquilos? Lesão corporal de natureza grave. Vamos lá. Uma única ação? Sim, estava dirigindo. Bacana. Existem crimes diferentes? Sim. 4 homicídios, que ele levou, foi condenado em 8 anos em cada um. Uma vítima sobreviveu, Kleber, mas precisou amputar a perna. 129. Lesão corporal de natureza grave. Tranquilos? Até aqui, alguma dúvida? Estou mudando o cenário, hein? De boa, professor, pode seguir. Tranquilo? Bacana. Então, turma, mesmo raciocínio. Agora, usando, Renato, aquela parte que eu pedi para vocês desprezarem. Ó, no 70, que a Flávia leu. Pratica 2 ou mais crimes, vírgulas, idênticos ou não. Nós trabalhamos anteriormente os idênticos. Todas as penas eram iguais. Homogêneo. Ou não, né? Que é o caso aqui agora, ó. Nós temos penas distintas. Temos penas de 8 anos e uma pena de 6 anos. Vírgula, cadê? Cadê, ó? Aplica-se-lhe, Renato, a mais grave das penas, ou ser iguais. Pronto. Não vou usar mais o ser iguais, porque não são iguais. Eu estou num concurso formal heterogêneo. Olha o que fala aqui, ó. Aplica-se-lhe a pena mais grave. Aplica-se-lhe, cadê?
a mais grave das penas. Kleber, ó, passa a bola. 8, 8, 8, 8 e 6. Aplica-se-lhe a pena mais grave, não é isso? Não é isso? Qual pena eu vou aplicar aqui então, turma? Aí aqui não favoreceu pro réu, né, Kleber? Aqui foi uma situação pro réu, ok? Ó, mesmo raciocínio, turma. Ó. Vou aplicar, aplica-se-lhe a pena mais grave. Flávia, eu tenho pena mais graves aqui? Tenho. 8 é mais grave que 8, que 6. Ó, mesmo raciocínio. Cancelo as outras. Tranquilo? Cancelo as outras e somadas. Pronto. Vocês já estão sabendo, mesmo raciocínio que nós fizemos. Eu só quero fazer um adendo. Aqui, o Flávio, ó. Em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Então, turma, tanto o concurso formal é homogêneo ou heterogêneo, o sistema de aplicação de pena é o mesmo. Aplico a pena somente de um deles, se as penas são idênticas. Se existir, Flávia, penas distintas, eu vou usar a pena mais grave e vou desprezar a mais branda. Pronto, acabou. Daqui para frente, vocês já sabem. Pego a fração, a quantidade de crimes e somo uma única vez. O Renato perguntou um negócio bacana aí. Professor, pego 1/3 e somo para cada quantidade de crimes? Não, o código não está falando nada disso. Somada, mas aumentada, né? É a palavra que fala. De 1/6 até a metade, pronto, e acabou. Turmas, tranquilos? Olha só, a redação do 70 é travada, mas eu espero ter limpado aqui, ó, estrutura, aplicação de pena, espécies com vocês, tá ok? A única diferença do homogêneo para o heterogêneo é que na hora de aplicar a pena, no heterogêneo, aplica a pena mais grave. Você vai, ó, tem uma pena diferente aqui, 6 anos. Não, aplica a mais grave, 8 anos. Normalmente o sistema é o mesmo, tanto para o homogêneo e o heterogêneo. Muita gente fica perdendo o raciocínio, Kleber. O que é esse negócio de mais grave? O que é esse negócio em qualquer caso? Eu espero ter limpado com vocês até aqui. O que vocês me falam, turma? Podemos partir para a próxima aula? Virar a aulinha aqui? Tranquilos? Beleza? Então, deixa eu ver quantos minutos faltam aqui. Faltam 3h21. Turma, o seguinte. O Kleber deu ok aí. Tô indo, tá bom? Alguém está chamando aí? Não, ao contrário. No formal tem dolo. Culposo. Aham. Então beleza. Turma, só que agora a gente precisa dar um passinho mais adiante, tá bom? Por quê? Nós vamos ter uma variável aqui dentro do concurso formal, que é o concurso formal imperfeito. Tranquilos? Olha só. Deixa eu ver aqui, estou de olho no tempo. Kleber, imagina uma situação, ok? Eu sei que determinada estação de água alimenta um bairro ali da cidade. Eu vou lá e consigo envenenar, colocar veneno lá no tanque que vai distribuir a água, cidade pequena, para aquela determinada bairro ali. E acabo envenenando mais de uma pessoa, ok? Vamos lá. Ação criminosa?
uma única conduta criminosa? Sim ou não? Sim, né, Kleber? Fui lá. Com certeza, sem vergonha esse cara. Nós vamos dar pena máxima, né, Kleber? Eu não entendi, Flávia. Falei para o senhor excelentíssimo juiz aí da comarca, senhor Kleber, a gente dá a pena máxima para esse sem vergonha que envenenou o pessoal. O Renato que aliviou a mão, Flávia. A gente vai ter que conversar particularmente com esse senhor excelentíssimo juiz aí, Renato. Ele tá muito bonzinho. Ó, eu queria atuar na serventia do Renato, hein? Eu queria atuar na serventia do Renato. Mas, muito bonzinho ele. Então vamos aqui. Vamos encerrar e a gente volta. Vamos lá. Então aí. Deixa eu apagar isso daqui. Sim, Cleber. Tá caminhando para ser, sim, o Kleber. Uhum. Nós tivemos uma reunião ontem. Nós tivemos uma reunião ontem com o professor Lucílio e tá caminhando para ser, sim. Uhum. O Kleber, não, eu creio que seja da diretoria. Não tem, eles vão atualizar vocês. Não, tranquilo. Acho que vocês têm reunião marcada com a coordenação? E essa questão de cair aí o sinal, a faculdade tinha que pagar para o professor para dar aula para não prejudicar ninguém, uai. Aí não ia cair o sinal em nenhum momento. Não, eu gosto do Zoom. Agora, a questão de ficar caindo aí não custava nada a faculdade, já que não está tendo custos numerosos lá, o que custa pagar para o professor o link? Ou eles pagam 2 links, dá para compartilhar aí com um monte de professor. Esse de link não presta mesmo. Isso é verdade. Não, tranquilo.
que a sala não quer, Kleber. E se ele conter link, ninguém entra na áudio, aí vai prejudicar ele mesmo. Mas eu acredito Vai que fazer uma greve aí básica. eu acredito que ele vai fazer alguma reunião com vocês, certeza. O professor Lucilo é sempre Ah, muito eu bem acho que não. esclarecido. Não, mas vai fazer, sim. Turminha, vamos lá? Então, vamos. Turma, o seguinte. Então, nós temos a possibilidade, né, do concurso formal. Vou colocar aqui, ó. Imperfeito. E, Kleber, ou impróprio, dependendo da doutrina que você lê, tá ok? Imperfeito, impróprio. O que é o concurso formal imperfeito? A estrutura é a mesma, Flávia. A mesminha. 2 ou mais crimes mediante uma única ação. Eu vou lá e enveneno uma caixa d'água, né? De uma estação de água. Kleber, o veneno vai. Mata 3, 4, lesa mais 6, mais 10. Pluralidade de crimes, uma única ação. Só que aqui tem aquilo que eu vinha tentando tirar de foco antes, para a gente não misturar, né? E algum de vocês perguntaram, sem problema algum. Flávia, aqui nós temos o dolo, a intenção de fazer o maior número de vítimas possíveis. Mediante uma única ação. Kleber, vou colocar veneno aqui, quanto mais gente atingir, melhor. Dolo alternativo. Lembram lá, né? Bacana? Turma, existindo dolo, mesmo que a pluralidade de crimes tenha sido praticado com essa estrutura, ó, 2 ou mais crimes mediante uma única ação, o sistema de aplicação de pena será igual, ó, o do material. É isso. Sendo a pluralidade de crimes praticadas na estrutura do formal, 2 ou mais crimes. Mas, Renato, Josenias, existe dolo. Eu quero atingir o máximo de vítimas. Ou se continua sendo formal pela estrutura? Sim. Só que é o formal imperfeito. Porque existindo dolo, o sistema de aplicação será igual ao do material. Ou seja, para quem faltou a aula que vem, que o Kleber explicou aí para quem não estava, né, Kleber? O que acontece lá no material? Pau no réu, não é? Porque as penas são somadas de forma integrais. Tranquilos, turma? Sim, Kleber. Sim, Kleber. Uhum. Não, vamos lá. A estrutura, Kleber, não é do material. A estrutura é do formal, ó. A estrutura é do formal. E foi bom você falar isso, porque é aqui que a gente precisa identificar. Por que com o imperfeito? Justamente por conta dessa diferença, Kleber. Porque a estrutura é do formal. Olha só, quero matar Ciclano e Beltrano. Sei que o Ciclano pega carona com o Beltrano. Ô, Kleber, vou lá e instalo uma bomba no carro do Ciclano, do Beltrano. Tranquilo? Instala a bomba. Uma única ação criminosa? Sim. Instalar a bomba e detonar. Uma única. Uma única ação criminosa, intencionalmente, dolosamente, eu pratiquei mais de um crime? Sim, 2 homicídios, contra Beltrano e contra Ciclano.
Tranquilo? Então, Kleber, foi bom você tocar. Por que é concurso formal? Porque a estrutura é do formal. 2 ou mais crimes mediante uma única ação criminosa. Agora, se eu instalo uma bomba no carro do ciclano e outra bomba no carro do Beltrano, ou mais ações, 2 ou mais crimes. Aí, estrutura do material. Mas aqui não. No exemplo, já que eu sei que Beltrano pega carona com o ciclano, instalo a bomba no carro do ciclano, pronto, fechou. Uma única ação criminosa, 2 crimes. Então, por que concurso formal, Kleber? A estrutura é do formal. Bacana. Sim. Certo. Certo. Exatamente. Dolo eventual, continua sendo dolo, né? Contra uma vítima era dolo direto, lembra que nós estudamos lá na conduta? Eu quero matar fulano, vou matar fulano. Só que o outro, eu assumo o risco de matar, por mais que eu não queria. Mas quando você instala uma bomba num carro que tem 2 pessoas, a alegação de, eu não queria matar, não cola, isso aí é dolo eventual. Você assumiu o risco. Continua sendo dolo, mas espécies diferentes. Alô, Kleber? Limpou aí? Tranquilo? Então, Kleber, o seguinte, turma. A estrutura, Kleber, foi perfeito você falar isso, é formal, porque a estrutura é do formal. Mas por que imperfeito, professor? Porque o sistema de aplicação de pena não é do formal. O sistema de aplicação do formal é o que a gente estudou até agora. E eu não coloquei para gravar. Não coloquei. O sistema de aplicação de pena, Kleber, é o que nós estudamos aqui no 70, ó. Aplico somente uma das penas, se for idênticas, né? E aumento essa pena de 1/6 até metade. Bacana? Esse é o sistema de aplicação de pena do formal. Só que, havendo dolo, havendo autonomia das vontades, vontade de um, vontade de outro, ok? A aplicação da pena será do material, ou seja, soma-se as penas integrais. Então, Kleber, turma, esse é o raciocínio que eu espero que vocês não confundam. Concurso formal imperfeito. A estrutura é do formal, por isso concurso formal. E a imperfeição aí, né, a impropriedade, né, que vem por conta do sistema de aplicação de pena, porque não vai usar o do artigo 70, vai usar o do concurso formal. Professor, aonde que está isso? Ó, no 70 ainda. Ó, a Flávia leu até aí, ó, de 1/6 até a metade. A Flávia leu até aqui. Aí, ponto. Olha só, Kleber, o que continua falando? Quem quiser marcar aí. As penas aplicam-se, vírgula, entretanto, cumulativamente, Kleber. Ou seja, de forma integral. Aqui não tem fração para cá, não tem esse negócio de aplicar somente uma. Cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa. É dolosa. Pronto, e acabou. Então, turma, o concurso formal imperfeito está no próprio caput do 70, depois do ponto. Havendo dolo, por mais que foi por meio de uma única ação, a aplicação de pena é idêntica do material. Ou seja, se foram 5 crimes, soma-se aquelas penas de forma integral. Turma, alguma dúvida até aqui? O que vocês me falam? Tranquilo, não tem problema se tiver dúvidas. O que vocês me falam? Posso virar a página para o crime continuado?
Eu tô querendo colocar, Cleber, para a gente passar a régua. Deixa eu perguntar aqui com vocês. Como que tá a cabeça de vocês? Consegue mais 30 minutinhos de aula aí, pesada? Não, ó, eu já vou adiantar, cantar a pedra para vocês, Kleber. Como nós estamos na N1 ainda, então eu consigo me adequar, entendeu? Eu, às 10 horas, eu vou ter que sair, porque eu tenho consulta médica. Hoje é o dia do médico. Então, se eu sair, eu vou ficando até a hora que der. Aí depois... Então, eu vou fazer o seguinte, o que nós temos? O que nós temos? Nós temos conduta, né, Kleber? Me ajuda aí. Você participou de todas as aulas. Dona Juste também, Daniele. Nós temos o quê? Conduta, né? Não, conduta foi semestre passado, né? Nós temos resultado, né, para esse semestre. Resultado jurídico, resultado naturalístico, crimes materiais, crimes formais, crimes de mera conduta, nexo de causalidade, com causas, concurso material e concurso formal, e informal imperfeito. Seria isso, né? Verdade, intercrimes, matéria pesada, né, turma? Intercrimes, então, olha, 11 tópicos. Dá bacana para vocês, para essa prova? Conta assim, mais ou menos, 2 perguntas que vai cair na prova, professor, só para a gente ver se nós estamos bons. Não, intercrimes. Eu quero vocês craques em intercrimes. Então vai lá, professor, joga 2 perguntas para nós. Eu quero vocês craques Kleber, de execução para frente, Flávia. De execução para frente. Tá bom? Lá no intercrimes. Iniciada a execução, nós temos 3 possibilidades. Lembram lá? 4, né? Iniciada a execução. Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Quero vocês craques nisso daí. Eu vou gravar um vídeo para vocês. Não é uma revisão, mas fazendo isso que eu fiz aqui, tá bom? Falando o que vai cair cada ponto, um videozinho aí de uns 15, 20 minutos. Não é uma revisão. Só dando um norte, beleza? Professora, aí já ajuda bastante. Quantas perguntas de X? Se eu não me engano, é o padrão, acho que são 5 subjetivas e 2 objetivas, ou é ao contrário, Flávia? 5 subjetivas, alguma coisa assim. É ao contrário, né, Kleber? Isto mesmo, doutor. Mas, turminha, tranquilo, tô feliz. A gente tem muito conteúdo. Só 2 horas para responder? Não, 2 horas. Vai ser no horário, né, Kleber? Vai ser no horário da aula. Então, eu vou abrir, se eu não me engano, 7 horas e encerro 11h30, alguma coisa assim, Flávio. Tá. Mas o professor Lucilo vai atualizar os líderes aí. Às 8, né, professor? Tinha que ser das 8 a meio-dia, para ficar bom assim. Parece que eu ouvi um negócio de 7 horas. Não tenho certeza. O professor Lucilo vai limpar com você. É porque... Eu acho que era das 7 horas às 11h45. Eu não tenho... Eu ouvi alguma coisa de 7 horas. Entendi. Mas, turma, olha, da minha matéria, tô felizaço com a turma de vocês. Estamos indo num ritmo bacana. E o melhor, turma, mais importante do que o ritmo, né? Entregar a matéria, eu vou entregar. Mas melhor do que o ritmo é ter essa percepção que estamos avançando juntos. Então, eu falo para vocês, tirem a pressão da minha prova, confiem em vocês,
cheguem tranquilos, eu vou gravar esse vídeo, todas as nossas aulas eu vou colocar lá no YouTube, apesar que o Clebão já faz esse serviço aqui na turma de vocês, tá bom? Cheguem com tranquilidade, tá bom? Olha, não se autopressione. Confie no taco de vocês que vai dar tudo. Nós temos 11 tópicos, turma, muita coisa para estudar e eu espero ter contribuído aí. E depois da prova a gente volta com crime continuado sem problema algum. Tranquilo? Então, beleza. Um beijo, um abraço no coração de vocês, viu? Até mais. Professor, fique com Deus. Tchau, tudo. Valeu.